Vamos abrir em Malaquias 3:10. Desculpem, 3:9. Malaquias 3:9. Desculpem. É preciso entender uma coisa. Quando Deus nos fala na sua palavra, Ele nos quer ajudar. Se nós não fizermos aquilo que Ele instituiu desde o princípio, vamos ser prejudicados por causa disso. Então, veja o que é que a palavra de Deus diz. Malaquias 3:9. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, toda a nação. Mas porquê? Porque Deus vai amaldiçoar? Deus não pode amaldiçoar. Deus pode tirar a sua proteção. Ou as coisas não funcionarem. Veja aqui. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha a maior abastança. O que ele está a dizer é: vocês não estão a ser abençoados porque não estão a cumprir a minha palavra. Porque se cumprirem a palavra, a minha palavra, podem fazer prova de mim, porque vocês vão ser abençoados. O que Deus está a dizer é: se nós fizermos o mal virá atrás de nós. Mas, no entanto, fizermos o bem, garantidamente que Deus nos vai abençoar. Então vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Canta com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Abençoamos, Senhor, estas sementes e acreditamos tudo o que vamos. Peço desculpa, Senhor. Abençoamos estas finanças, Senhor, e acreditamos. Todo aquele que creu em Ti vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. É tanto bom o hábito de orar por comida que já ia orar por comida. Eclesiastes 5:13. Eclesiastes 5:13. O título é O Mal. Eu quero que entendam algo. Isto é muito importante. Muito, 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 muito importante. Obrigado. É muito importante porque deixa-vos ler. Eclesiastes 5:13. O mal que vi debaixo do sol atrai enfermidades. As riquezas dos seus donos guardam para o seu próprio dano. Portanto, a primeira parte do versículo: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. O mal atrai enfermidade. Infelizmente, todos nós, humanos, somos propensos ao mal. A palavra de Deus diz como nós somos maus.
Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará bens a nós. A Bíblia diz: não há um justo, não sequer. Nós somos propensos ao mal. Isto quer dizer o quê? Que temos o mal em nós? Bem, Paulo dizia que o bem que queria fazer não fazia e que o mal que estava nele que fazia. Nós temos que ter esta mentalidade e perceber que infelizmente estamos num planeta que tem mal. Existe o mal. O mal existe. O mal tentou Eva e Adão e os dois foram expulsos do paraíso. O paraíso na terra, o jardim na terra. Até isto que se eles foram tentados, todos nós, de uma forma ou de outra, podemos ser tentados. Por isso é que a palavra de Deus nos ajuda a caminhar com Deus, a andar com Deus, a andar no caminho de Deus. A nos afastarmos daquilo que está errado. E muitos dizem, pois, não matar, não roubar. Ouça, há muito mais que isso. A Bíblia diz que ninguém sabe do coração do homem, senão o Espírito que está no homem. Isto quer dizer que o Espírito está no homem e Deus sabe o que vai no coração do homem. Sabe as reações deles, os pensamentos dele. E você sabe que há coisas que nós podemos fazer que causam-nos problemas. Porque o mal atrai o mal. E é aqui que eu vos quero que vocês percebam a importância disso. Há muita coisa de mal que vem às pessoas que não tem a ver com o diabo. Claro que é ele que traz o mal, mas muitas das vezes são portas e janelas que foram abertas pela própria pessoa na sua vida que trouxe o mal. Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas aquela pessoa faz, a outra pessoa faz, mas a outra pessoa não tem Jesus. E o que a palavra de Deus diz é que o julgamento começa pela casa de Deus. Para nós termos bênçãos, nós temos de estar afastados do mal. Nós não podemos fazer o que os outros fazem. Andar como os outros andam. E você diz, então, mas ouça, e há muita coisa que está disfarçada para nos enganar. Uma delas é justiça. Sim, justiça. Você, então, mas a justiça é dada por Deus e é feita por Deus, não por nós. Cada vez que vemos algo que é injusto, nós não gostamos e nos revoltamos. E nós não sabemos tudo. Às vezes, agora, nos meios sociais, Facebook, internet, até televisão, chega a informação, da tal pessoa aconteceu isto, é uma injustiça, e nós ficamos revoltados. Mas nós não sabemos da vida da pessoa, não sabemos o que é que ela fez para poder prejudicar isso. Nós não sabemos a vida das pessoas. Quando nós tomamos a Santa Ceia, há uma parte, quando eu vos estou a ler, que diz assim, cada um julgue-se a si mesmo. E este julgamento tem de ser feito todos os dias. Sempre. A nós mesmos. Nós não somos melhores que ninguém. Infelizmente, todos erramos. Mas temos que perceber qual o erro. E mudar para que pudéssemos ser abençoados. Mas existem consequências para o mal.
E quando, ouça, existe algo diferente nas nossas vidas já, porque nós já nascemos depois de que Jesus veio à Terra, depois que Jesus foi crucificado. Mas existe um antes e um depois de Jesus. E eu quero-vos mostrar o antes na vida de um homem. Um homem muito amado por Deus. Que Deus o trouxe sempre, até a chegada de Jesus. O sempre o teve com grande estima e o honrou com grande estima, dizendo que o Salvador, Jesus, viria da geração de Davi. O rei Davi. Durante gerações e gerações e gerações, Deus falava ao rei da altura, que era da descendência de Davi, e disse, assim como Davi, teu pai, e já não era pai dele, era bisavô, trisavô, quatrisavô, há 18 gerações. Porque Deus honrou Davi, por causa de ele ter o coração virado para Deus. Mas, no entanto, Davi fez coisas erradas. E é isso que eu vos quero mostrar. Veja o que está aqui escrito. 2 de Samuel 12, 9. 2 de Samuel 12, 9. Davi, nesta altura, era rei. Ele era rei. Ouça, e o rei das alturas, e nas alturas, e naquela altura, a poligamia era permitida, por assim dizer. Deus aconselhava a não ter mais do que uma mulher. Mas, no entanto, os homens tinham mais que uma mulher. Entre eles, Davi tinha várias mulheres. Para além das várias mulheres que tinha, também tinha várias concubinas. Concubinas eram mulheres onde ele tinha relações sexuais. Ele tinha, literalmente, a mulher que queria, por assim dizer. Mas um dia, que não tinha ido para a guerra, estava no seu palácio, e quando olhou para baixo, viu uma mulher a tomar banho. Claro que a mulher estava despida e devia ter o corpo formoso. E ele tentou saber quem ela era e soube e mandou-a chamar. E quando a mandou chamar, deitou-se com ela. Só que ela engravidou. E ele então mandou chamar o marido, que ela era casada, mandou chamar o marido para que se deitasse com ela, mas ele não se deitou com ela. E então o que é que ele fez? Mandou-o para a frente de batalha, onde ele estava a lutar com os seus colegas, mandou-o para a frente de batalha e disse para retirarem a proteção dele e mataram-no. Não foi os próprios que mataram, mas foi como fosse o próprio. Davi tinha acabado de ser homicida. Não só traiu um dos seus homens, como também o matou. Eu penso que foi Natan. O profeta chegou ao pé dele e contou-lhe uma história. E disse assim, havia um homem que tinha muitas ovelhas. Tinha todas as ovelhas que queria. E havia outro homem que só tinha uma. Só tinha uma ovelha. Mas houve um dia que chegou à casa do homem rico, aquele homem que tinha muitas ovelhas, chegou alguém para comer. E ele então foi à casa daquele homem que só tinha uma ovelha, matou aquela ovelha e deu-a de comer aos seus amigos.
Davi, naquela altura, ficou revoltado e disse: esse homem é digno de morte. As tais injustiças, não é? E o homem de Deus olhou para ele e disse: esse homem és tu. Veja aqui. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Urias, o heteu, feriste à espada. Sua mulher tomaste por tua mulher e mataste com a espada os filhos. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que lhe seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. A primeira reação de Davi foi se arrepender e pedir perdão a Deus. Mas o mal já estava feito. O que é que aconteceu? Aconteceu que a criança do qual ela estava grávida, que era de Davi, o filho, esse filho, a criança do qual estava grávida, esse filho morreu. Foi a primeira de muitas mortes que aconteceu na família de Davi. A desgraça foi tanta que um dos filhos de Davi violou uma meia-irmã. O irmão dessa irmã de sangue, que tinham a mesma mãe, também filho de Davi, matou esse irmão. E as mortes não acabaram por aí. Houve várias mortes. E um dos filhos mais velhos de Davi proclamou-se como rei, se deitou com as mulheres, com as concubinas do rei. Exatamente como Deus disse que iria acontecer. E esse mesmo filho também foi morto. Eu sei que toda a gente agora está a pensar, então, mas infelizmente todos fazemos mal. Então se o mal volta-se contra nós. Aí está a diferença do antes e depois de Jesus. Antes as consequências eram diretas. Jesus não tinha falecido por nós, não tinha morrido por nós. Mas depois de Jesus veio. Quando há arrependimento genuíno da nossa parte, Deus perdoa-nos. Claro que se alguém matou outra pessoa, vai ter que ser preso por isso. E isso não é hipótese, não é? Mas eu estou a falar de perdão de Deus. Você entende? Perdão de Deus. Para que você possa continuar a andar com Deus. Não se esqueça que Deus perdoou Davi, mas as consequências foram dramáticas para a vida dele. E Deus honrou Davi muito. Então agora, como é que funciona o mal nas nossas vidas? Cada vez que erramos. E Deus nos toca no nosso espírito, nos mostra o erro. Se nós nos arrependermos, fica por aí. No entanto, se nós não demos atenção ao Espírito Santo, se nós continuarmos a fazer a nossa vida achando que não fizemos nada de mal, o mal vai virar-se contra nós. O mal atrai o mal. E o problema está aí.
Algumas pessoas dizem, não, mas eu não matei, eu não traí, eu não roubei. Há muito mais que isto. Muito mais que isto. Eu já dei aqui o exemplo, penso que foi há pouco tempo, não sei se não foi na última reunião, um homem cobiçar a mulher do outro. E quem é a mulher do outro? A mulher pode não ser casada, pode ser filha de alguém. E você olhar para essa pessoa e brincar com o seu pensamento, brincar na cabeça, e ela não é preciso dizer nada. Brincar com o pensamento na cabeça e achar que poderia ter sexo com ela. Você está a pecar contra Deus. Cobiçar a mulher alheia. Jesus disse que aquele que disser mal do seu irmão será réu de juízo. Aquele que chamar o seu irmão de maldito será digno de morte. Ouça, você nunca disse mal a ninguém? Infelizmente eu já disse. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o que nós queremos todos é estar com Deus e ter a glória de Deus na nossa vida. Por isso, o nosso pedido de perdão genuíno, o nosso buscar a Deus, a santidade, que é um processo que nos junta cada vez mais a Deus. Mas agora você pode pensar, mas há umas quantas coisas que o diabo arranja rasteiras para nos poder. Ouça, quantas vezes isto acontece? Quantas vezes o casal é temente a Deus, ama a Deus, ama realmente a Deus, anda com Deus, está a servir a Deus, glória a Deus, e de repente o diabo vê que vem bênçãos aí a caminho desse casal e a primeira coisa que ele faz é tentar discussão entre o casal. Tentar litígio, conflito entre o casal. Porque ele sabe, o diabo sabe, se conseguir fazer isso, as bênçãos param. Exemplo disso aconteceu com um pastor. Um pastor tinha ficado chateado com a sua esposa e tudo mais, e de repente morreu. Não sei se por consequência disso ou não, mas é que ele chegou ao céu, e quando chegou ao céu, Deus perante ele diz, então, este não é o teu lugar. E ele ficou, não, como não é o meu lugar? Então, mas eu sempre andei contigo, eu sempre te amei, sempre te honrei, sempre te servi. E Deus olhou para ele e disse, mas não perdoaste a tua mulher. E ele ficou de boca aberta, a olhar para Deus. E Deus disse, ainda não é o tempo de vir para estes lugares, quer para o céu, quer para o inferno. Portanto, vais voltar para a terra. E ele voltou, e mal voltou, quando viu a mulher, a primeira coisa que lhe pediu foi perdão. E perdoou-a em nome de Jesus. Eu estou a dar exemplo de mulher como pode ser outra pessoa qualquer. Se alguém lhe fez mal, se alguém o magoou para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da sua saúde, para o bem das suas finanças, perdoa, mas perdoa de coração. Perdoa de tal forma, se essa pessoa precisar de ajuda, vá ajudar. E você diz, mas isso é muito difícil. Pois é,
Mas imagine se Deus nos perdoasse. Não, eu te perdoo a ti, mas não vais ter a mesma ligação comigo nunca mais. Então ninguém tinha Deus na sua vida. Ninguém tinha Deus na sua vida. Deus nos perdoa e diz que nós ficamos puros perante Deus. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A pessoa que o magoou, você não só tem que perdoar essa pessoa, dizer que a sua boca perdoar, mas se essa pessoa precisar de ajuda, você deve ajudar. Se essa pessoa lhe pedir alguma coisa, se essa pessoa houver alguma coisa que você vê que precisa de ajuda, você deve ajudar. Eu lhe digo até, você tem a obrigação de ajudar. Para quê? Para que a bênção fique na sua vida. Veja o que está aqui escrito. Eu quero... 1 de Pedro 3, 9. Primeiro de Pedro 3,9. Não tornando o mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nós só podemos alcançar a bênção. Ouçam, nós só podemos alcançar a bênção bem dizendo, e não tornando o mal por mal. Se nos fazem mal, nós temos que fazer o bem. Nós temos que vencer o mal com o bem. Não retribuir com a mesma moeda. Não pagar com a mesma moeda. Não fazer da mesma forma que nos fizeram. Porque o mal atrai o mal. O bem atrai o bem. Eu sei que há muita gente que está a refletir agora. Está a pensar sobre isto. E agora você vai perceber porque é que tanta coisa, às vezes, de mal tem acontecido. Porque é que às vezes as coisas acontecem. E a primeira reação da nossa parte é: que mal fiz eu a Deus? Quantas vezes eu já disse isso? E principalmente antes de estar na igreja. Antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quantas vezes eu disse isso? Mas você percebe que o mal quer nos levar a fazer pior. E você pode dar todas as justificações que quiser. Mas fizeram-me isto, fizeram-me aquilo, maltrataram-me aqui, maltrataram ali, mataram, prejudicaram, fizeram isto. Eu quero-vos... Perdão. Vamos a Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Eu quero-vos... Eu quero que vocês entendam a palavra de Deus. Eu quero que a palavra de Deus deixe aos vossos corações. Eu vou ilustrar o que eu vos vou ler com algo que aconteceu na minha vida. E diz aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu retribuirei. Isto quer dizer que nós não nos devemos vingar a nós mesmos. Temos que dar a Deus o assunto
E Ele fará o que acha que deve fazer. Você entendeu? Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando aqui diz amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, está a dizer que sobre ele está o julgamento de Deus. E porque você está a fazer o bem, Deus está a levar isso mais em contra essa mesma pessoa. Houve um homem que me prejudicou, mas prejudicou mesmo. Quer dizer, não me matou, mas denegriu a minha imagem perante os outros, disse mal de mim a outras pessoas. No trabalho, disse mal de mim a outras pessoas. Me prejudicou de tal forma porque essas outras pessoas tinham algum poder de, como direi, alguma autoridade, conseguiu com que eu perdesse dinheiro porque disseram mal de mim a uma pessoa que me pagava para mim e essa pessoa deixou de pagar. Portanto, perdi dinheiro por causa dessa pessoa. E o que é que eu fiz? Poderia ter chegado ao pé dele e ter retaliado e ter barafustado com ele. Não, não fiz nada disso. Continuei a tratar bem e a falar e a ajudá-lo no que fosse preciso. E você vai dizer, não, mas isso é preciso ter muito estofo. Não, você não está a perceber. Você quer ter Deus na sua vida ou não? É porque eu quero. E se tudo o resto à minha volta eu tiver que me humilhar, e se tudo o resto eu tiver que fazer por causa de ter Deus, eu prefiro ter Deus do que tudo o resto. Do que ter razão, do que me sentir justiçado, do que vingar-me, do que... Não, 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 não. Eu prefiro ter Deus na minha vida. Contra esse homem, nada fiz. Nada falei. As pessoas que lidavam mais próximo de mim sabiam o que é que tinha acontecido. Mas também não contei. Aqueles que se aperceberam ao pé de mim, aperceberam. De resto, eu nunca falei. Nada. O julgamento estava nas mãos de Deus. E ouçam, Deus julgou. Mesmo. Ele veio a falecer. Novo. Tinha 2 anos, 3 anos mais que eu. Talvez um pouco mais, mas pouco mais. Não fui eu que fiz nada, não fui eu que disse nada, pelo contrário. Claro que quando ele morreu, houve colegas meus que chegaram ao pé de mim e diziam não, mas ele era boa pessoa. E eu olhava para ele e dizia, estás a brincar comigo, não estás? Porque ele morreu, é boa pessoa? E aí, porque ele morreu, eu dizia, não, e fez isto, fez aquilo, e ficavam a olhar para mim de boca aberta. Quando acontece alguma coisa
alguém, você não sabe porquê. Não sabe qual é a razão. O mal atrai o mal. Nós não sabemos o que é que a pessoa fez. Quer ajudar essa pessoa, leve-a a Jesus. Leve-a a Jesus. Mas a pessoa já tem Jesus no coração. Então, leve-a a arrepender-se perante Deus. Leva a confessar, a dizer: Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz, não foi do teu agrado. Ajuda essa pessoa a entender o erro que fez, porque às vezes a pessoa não sabe. Eu já me aconteceu coisas a mim, como consequências de coisas que eu fiz, que eu não sabia porquê. E Deus, com muita paciência, me mostrou porquê. Eu tive problemas com um carro meu porque não perdoei. Tive, eu não quero estar a expor mais, mas tive tanta coisa que aconteceu na minha vida de errado por coisas que eu fiz. Não diretamente ligado àquilo. Você sabe que deve dar glórias a Deus em todas as coisas. E as coisas que acontecem na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida deve ser glorificada a Ele e não a nós. Mas aconteceu comigo, mas foi Deus que fez. Não foi por ser eu especial, foi porque Deus é especial. Eu, por causa de não dar a glória a Deus, tive consequências. Graças a Deus, Deus me perdoou e eu no dia a seguir estava a falar a mesma pessoa e dizer: olha, tudo o que me aconteceu foi devido a Deus, não foi devido a mim. Não foi por causa das minhas capacidades, não foi por causa da minha força, não foi por causa das pessoas terem medo de mim, foi Deus. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas terão temor de nós, por causa de termos Deus na nossa vida. O mal atrai o mal. Você entende? Quando nós fazemos algo de mal, vai atrair mais mal. Porque a única forma do diabo conseguir tocar nas nossas vidas é quando nós fazemos alguma coisa de mal. De outra forma, não nos consegue tocar. Eu já vi muito poder da parte do diabo. Claro que Deus tem muito mais. Discutível. Ele faz assim e o diabo foi. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se o diabo conseguisse ou pudesse, já tinha tocado nas nossas vidas, já tinha destruído completamente as nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus, queremos andar com Deus, queremos estar com Deus. Nós estamos proclamando o Evangelho, queremos que mais gente vá a conhecer Jesus, que mais gente seja abençoada e ajudada. Por isso é que Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai as boas novas de salvação. Ele não pode nos tocar. Mas, quando nós fazemos algo errado, e principalmente quando nós não perdoamos alguém, ele pode nos tocar. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vem exatamente para fazer isso. Então o que é que temos que fazer? Estar atentos a tudo. Ouça, houve coisas que aconteceram na minha vida que eu achei literalmente impressionante. Realmente eu vi o poder de Deus acontecer na minha vida várias vezes. Várias vezes. E ainda não me parou, ainda vai continuar, no nome de Jesus. Mas em várias coisas, em várias circunstâncias, eu já vi o poder de Deus. Mas uma das vezes que mais me impressionou
Foram 2 vezes. Uma delas eu queria comprar uma coisa, mas eu não sabia se era da vontade de Deus. Então eu orei assim: Pai, se não é da tua vontade que eu compre aquele objeto, tira-me a vontade de mim. Assim como orei, assim como a vontade saiu instantaneamente de mim. Eu achei aquilo tão impressionante. Eu gostava muito de uma pessoa, por causa disso é que fui a Jesus, por causa disso é que fui para aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus foi lidando comigo, a pouco e pouco, realmente, com a sua sabedoria eterna. E houve um dia que eu acordei e não sentia absolutamente nada por ela. Nada. Nada. Não sentia amor por ela. Tinha desaparecido por completo. Eu lembro-me na altura, fui falar com o meu pastor e fui só para contar isso, não fui para dizer mais nada. E nessa semana, sem querer, eu engano-me a telefonar e telefono para ela. Para essa pessoa. Para essa rapariga que eu gostava. E ela ouviu-me falar, eu a pedir desculpa que me enganei no número. Ela disse, não queres ir jantar comigo? E eu disse, vou. E então estávamos no jantar. Ela estava-se a queixar do namorado que tinha agora, dos problemas que estava a ter na vida dela, e eu, em frente a ela, de boca aberta, sem ela perceber, claro que estava de boca aberta, mas dentro de mim, completamente espantado, porque eu estava em frente a ela, não sentia nada por ela, eu só sentia compaixão por causa do que é que estava a acontecer. Mas amor, já não sentia. E eu achei impressionante Deus fazer isto na minha vida. Por isso eu vos digo, qualquer coisa que você estiver a passar, não interessa o que for, pouco importa o que for. Há uma coisa que você fez de errado ou como consequências daquilo que você fez, que pode até você não saber o que é. Vá a Deus, peça ajuda a Ele. Ajuda-me, Senhor. Tira isto da minha vida. E Deus vai tirar isso da sua vida. Eu estou a falar para coisas que muitas das vezes as pessoas não veem, mas há outras coisas, às vezes, uma pessoa quer deixar de fumar, vá a Deus. A pessoa quer deixar a droga, vá a Deus. A pessoa quer deixar o jogo, vá a Deus. A pessoa é muito irritadiça, vá a Deus. Porque Ele pode tirar de si, desde que você queira e peça a Ele, Ele tira de si. De tal forma que você vai ficar impressionado, como eu fiquei impressionado com o que Ele fez na minha vida. E glória a Deus que Ele fez. Inclusive, depois que aconteceu isso na minha vida, depois de eu ter deixado de gostar dessa pessoa, Ele apagou da minha vida memórias dessa pessoa. Coisas que eu tinha passado com essa pessoa. Vivências que eu tinha passado com essa pessoa, apagou. Exatamente como às vezes acontece em pessoas que têm acidentes, em que uma parte da memória, daquela memória mais curta, é apagada e desaparece um pouco da vida dessa pessoa. Assim desapareceu da minha vida. Principalmente em relação a essa pessoa, esse período desapareceu. Eu tenho só frações, mas não me lembro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, não tente dar indicações a Deus como é que Deus vai fazer na sua vida. E ele diz, isso era muito bom para a minha vida e você vai fazer o seguinte. Perdão. Vai fazer o seguinte, chega a Deus, olha a Deus, então apaga isto da minha vida. Eu não pedi isso na minha vida. Eu entreguei-me o assunto a Deus e Ele fez o que achou melhor para mim. Para algumas pessoas, se calhar, Ele não quer apagar
por causa de poder ajudar a pessoa, para a pessoa se lembrar dos erros que aconteceram ou daquilo que aconteceram, para não voltar a fazer. Você não sabe, não tente você ser Deus. Entregue os assuntos nas mãos de Deus. Deixe Deus fazer. Deixe Ele decidir. Será que eu queria a morte de alguém? Não. Ninguém. Ninguém. Mesmo quem me fez mal, mesmo quem me prejudicou, ninguém. Não quer a morte de ninguém. O julgamento vai vir sobre as pessoas. Se as pessoas não se arrependerem, não mudar a sua forma de viver, quem sou eu? Mas não sou eu que vou fazer. Não sou eu que vou dizer. Isso é com Deus. Não é nada comigo. Você entende? O julgamento vem de Deus, não de mim. E eu quero que você entenda que a nossa caminhada com Deus tem de ser ao lado dele, constantemente, todos os dias da nossa vida. Mas nós não podemos quebrar essa ligação fazendo o mal. Porque se fazendo o mal, Deus se afasta de nós. E o mal atrai o mal, não o bem. No entanto, cada vez que você faz o bem, você atrai o bem. Você atrai Deus para a sua vida. Ouça bem uma coisa. Jesus foi crucificado. E quando foi crucificado, espetaram-lhe uma lança de lado, deram-lhe vinagre para beber. Quando ele estava prestes a morrer, sabe qual foi o que ele disse quando morreu? Pai, ele olhou para o céu e disse: Pai, não lhe imputes a estes pecado por aquilo que lhe fizeram, pela crucificação que lhe fizeram. Ele estava a orar pedindo perdão para aqueles que o crucificaram. Veja quanto impressionante foi isto. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, foi apedrejado até à morte. Sabe o que é que ele disse? Exatamente o mesmo. Ele olhou para o céu, prestes a morrer de tanta pedrada ter levado. Ele disse: Pai, não lhes imputes pecado por isto. E morreu. Qual é o seu alvo? Ter vingança ou ter Deus? Qual é o seu alvo? Eu descobri um colega meu que andava a receber na minha zona. Outro colega meu também me confirmou isso. Depois tive provas nas minhas mãos. Quando eu tive provas nas minhas mãos, nessa noite eu estava a orar e Deus disse-me: manda as provas fora. Eu disse: Senhor, manda as provas fora. Então, mas ele levou quase 6 meses para conseguir isto. E ele disse: manda as provas fora. E eu obedeci. Mandei as provas fora. Passado 2, 3 meses, eu estava a trabalhar para ele de borla. E você vai dizer: bem, então você foi roubado, tinha provas, mandou fora, e agora estava a trabalhar para ele de borla. Estive durante um tempo a trabalhar para ele de borla. Sim. Depois Deus tirou isso tudo. Mas porquê que isto aconteceu? Para ver até que ponto é que eu ia com Deus. Para ver até que ponto em que eu preferia Deus ou preferia a minha vingança.
Você está a ouvir? Você prefere a sua vingança ou prefere Deus na sua vida? Eu depois de passar isso tudo é que eu percebi o que é que Deus estava a fazer na minha vida. Para ver até que ponto é que eu ia. O que é que eu ia fazer? Um pastor, agora em Portugal, na altura estava em África, e esse pastor tinha uma pastelaria. Na altura não era pastor e tinha uma pastelaria. E quando chegou uma altura, na altura das ex-colónias em África, ele agarrava e vendia os bolos durante o dia e pão e tudo isso, mas quando chegava à noite, ele não ficava com nada. E então ele chamava as pessoas e dava às pessoas o que sobrava. E fazia isto todos os dias. O bem atrai o bem. Quando chegou à altura das ex-colónias, aquilo foi um período muito complicado. As pessoas que ele ajudou protegeram-no. Ele não conseguia tirar dinheiro de dentro do país. E a forma foi comprar motores de barco, para conseguir gastar o dinheiro que tinha no país. Depois comprou caminhões e as pessoas que ele ajudou transportaram esses caminhões, levaram esses caminhões para fora, para a África do Sul. E na África do Sul ele vendeu os motores e reaveu o dinheiro. Foram as pessoas que ele ajudou que o ajudaram a ele. Isto é um testemunho incrível. Não te canses de fazer o bem, que esse seu tempo traz a recompensa. Esta é a palavra de Deus para connosco. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a atrair o mal ou a atrair o bem? Eu não sei consigo, me está a ouvir, eu não sei o que é que você está a pensar. Mas ouça, acima de tudo, eu quero ter Deus na minha vida. Ele é tudo para mim. Sem Ele, eu não tinha nada do que eu tenho hoje. Eu não tinha mulher, eu não tinha filhos, eu não tinha nada. Ele é tudo para mim. E por causa disso eu vou ter que ser, ou vou ter que me humilhar. Então que seja. Até as pessoas que lhe fizeram mal, isso está nas mãos de Deus, não é mesmo? As pessoas que o prejudicaram, está nas mãos de Deus, não é mesmo? Eu já os entreguei a Ele. Até o que é que vai acontecer? Não sei. Mas também lhe sou sincero, também não quero saber. Isso é assunto entre eles e Deus, não comigo. Já deixou da minha mão. Você entendeu? Eu tenho que me preocupar como é que eu ando. O que eu estou a fazer. Como eu estou a reagir ao que me estão a fazer. Então, se essa pessoa, alguma dessas pessoas lhe pedir ajuda, imediatamente eu vou ajudar. Sem me lembrar de nada. Imediatamente. Sabe o que é que um pastor em Portugal fez? Ele tinha grandes dificuldades em perdoar. Sabe como é que ele fazia para perdoar?
E ele dizia, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E depois lembrava-se do que lhe tinham feito. E ele dizia outra vez, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. E ele lembrava-se do que te tinham feito. E ele agarrava e dava uma oferta a essa pessoa. E você está a dizer, pô, então tinha-lhe feito mal e ele ainda dava a essa pessoa. E ele dizia, era a única forma de parar com que o diabo lhe trouxesse à memória, seja o que for. Porque o diabo não quer que nós ajudemos, não quer ofertas, não quer, ele não quer nada disso. Porquê? Porque ele sabe que nós estamos a vencer o mal com o bem. E se nós estamos a fazer o bem, vamos receber o bem em nós. Portanto, se você... É uma ideia. Se você houve alguém que lhe fez mal, alguém que o magoou, e você não consegue e está com dificuldades em perdoar, dê uma oferta, dê um presente a essa pessoa. Algumas pessoas eu estou a ver e imagino ranger os dentes. Vou fazer isso. Eu estou a falar de bênção, eu não estou a falar de maldição. Eu estou a falar de bênção na sua vida. Se calhar há muita coisa que está a acontecer por causa disso mesmo. Por você não estar a vencer o mal com o bem. Você entende? Até o que me fizeram está nas mãos de Deus. Há um ditado em Portugal que diz: quem não se sente não é filho de boa gente. É um ditado em Portugal. Mas eu vou-lhes dizer um ditado de Deus: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. No entanto, se vocês perdoarem aos homens, eu vos perdoo a vocês. Esta é a palavra de Deus. Esta é a verdade para nós. Esta é a bênção para as nossas vidas. O que é que você quer? Ter Deus ou ter razão? Você é que vai ter que decidir. Você é que vai ter que decidir. Vamos abrir, vamos terminar só com este versículo. Salmos 34, 14. Salmos 34, 14. Entenda uma coisa. Não é porque nós temos Jesus que podemos fazer de tudo. Isso está completamente errado. Não, mas eu tenho Deus na minha vida. Glória a Deus, ainda bem. Então continuo a tê-lo. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. E não pense aquele que tem Jesus pode fazer tudo o que quiser. Porque não pode. As consequências sobre a vida dessas pessoas vão ser muito superiores às vidas daquelas que não têm Jesus no coração. Veja o que está aqui escrito. Salmos 34, 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Pouco importa que seja justo ou não justo. E para desarrigar da terra a memórias deles. Entenda que nós não podemos pagar o mal com o mal. Temos que pagar o mal com o bem. Porque queremos ter Deus e continuar a ter Deus na nossa vida. Porque Jesus morreu por os pecadores, não sendo ele pecador. Ele venceu o mal
com o bem. Da mesma forma nós devemos fazer. Tomar a cruz de cada um de nós. Ouça, você acha que é por acaso que as coisas nos acontecem? Você acha que foi por acaso que aquele meu colega começou a receber na minha zona? Você acha que foi por acaso que Deus permitiu que isso acontecesse? Foi por acaso que as provas vieram até às minhas mãos e eu soube tudo? Não, não foi por acaso. Era para ver até que ponto é que eu ia com Deus. Até que ponto eu honrava mais a Deus ou honrava mais a vingança? Portanto, não penso que é por acaso que lhe aconteceu isso na sua vida. Porque não foi por acaso. Foi para ver a sua reação. Entendeu? Eu vou pedir ao grupo, venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer, Pai, tu deves saber disso. Muito mais do que eu, mas eu vou-te dizer. Eu preciso de ti. Preciso da tua ajuda na minha vida. Preciso que organize a minha vida, endireite a minha vida. Para que as bênçãos não parem na minha vida, em nome de Jesus. Para que a tua presença seja cada vez maior na minha vida, porque esse é o meu desejo, Senhor. Tu és tudo para mim. Tudo, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço ajuda. Mostra-me para cada um de nós o que está errado. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazer a melhor decisão, a decidir o que é correto perante ti. No nome de Jesus. O que nós queremos é a tua glória, a tua honra. Nós queremos exaltar o teu nome por toda a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Cheio de Deus na sua vida. Cheio das suas bênçãos. Não vos deixeis vencer o mal. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.